Vamos lá? Cena 1, clack. Damn. Bem-vindos ao meu canal do YouTube, muitos de vocês pediram, aqui estou eu. Desculpa pela demora. Bem, primeiramente, meu primeiro vídeo, gostaria de falar sobre 25 coisas que vocês devem evitar no Instagram. Então, eu comecei minha carreira de fotógrafo há cerca de 5 anos, então todo esse tempo que eu tenho como profissional, eu já vi várias coisas que eu acho que muitas pessoas deveriam melhorar. Claro que isso é somente uma opinião minha, nada disso é regra, mas são minhas dicas para que vocês sejam melhores na sua vida profissional e se vocês querem usar o Instagram para o seu trabalho e tudo mais. Coisa número 1, HDR. Gente, HDR ele existe por um motivo, que significa o quê? High Dynamic Range. O que ele faz? Ele tira 3 fotos ao mesmo tempo para criar uma situação de luz perfeita para você. Ele tira uma foto escura, uma foto normal, uma foto clara, junta os 3 ao mesmo tempo, ele cria uma situação, tudo que está escuro fica claro, tudo que está muito claro fica normal, etc. Então, quando você está lá tirando foto com a sua câmera do celular, tem lá a opção HDR, então, primeiramente, se você for tirar foto com essa opção, tenha certeza de deixar sua mão bem paradinha, porque ele vai tirar 3 fotos ao mesmo tempo. Mas o que muita gente faz? Eles usam certos aplicativos de edição, que tem lá a opção HDR, e bota lá 100%. Né? O que acontece? Cria uma aura branca em volta das coisas. Se é uma pessoa, se é uma árvore, cria uma aura branca que não fica legal e ele escurece muito as sombras. Então fica uma foto completamente irreal. Ok? Então não fica muito legal. Se você for usar HDR, usa diretamente na câmera em situações que você está contra a luz. 2. Ainda falando sobre tirar fotos contra a luz, eu gostaria de falar de flare. Flare é quando você está tirando foto contra a luz do sol. E a luz do sol às vezes cria uma linha de luz que estraga a sua foto ou cria uns tons vermelhos em volta da luz do sol que não fica legal. Tem gente que acha flare legal e tudo mais, mas ele tem uma certa intensidade que você, ao se mover, você consegue ajustar. Mas se ele começar a estragar a sua foto, criando uma linha ou criando tons rosados e vermelhos, é porque não está legal. Uma coisa que você pode fazer para evitar isso é botar a sua mão em volta da câmera do celular ou da sua câmera, ou se você tem um lens cap que você bota na ponta da lente da sua câmera, ele evita que a luz do sol incida com mais força dentro da sua lente e você evita o flare. 3. Ainda falando sobre flare, eu gostaria de falar sobre fotografar na pior hora do dia, que geralmente é entre 10 da manhã e 2 da tarde, que o sol está lá em cima, super forte, e cria a pior situação de luz para você tirar foto. E a incidência de flare é muito maior. Então, vocês podem começar a criar um hábito de fotografar mais na conhecida Golden Hour, que é as 2 primeiras horas depois do nascer do sol e as 2 últimas horas antes do pôr do sol, que o sol está mais baixo, a luz está mais suave, cria sombras mais suaves. Se você fotografar perto de meio-dia, por exemplo, a sombra está muito forte, criam sombras negras no chão. 4. Fotos não editadas. Se vocês querem criar um Instagram mais profissional como fotógrafo, é muito importante que vocês editem as suas fotos e evitem usar os filtros disponíveis para que você possa editar manualmente e criar o seu próprio tom de foto. Se você é um fotógrafo, você tem que ter o seu próprio tom de foto, aquela coisa que, essa foto é do Paulo, por exemplo. Eu tenho as minhas próprias cores, e eu faço isso porque eu edito manualmente as minhas fotos. Então, o Instagram, ele disponibiliza ferramentas de edição, como brilho, saturação, contraste. Existem diversos outros aplicativos que vocês podem baixar. Eu criarei outros vídeos aqui no canal, dando dica de vários aplicativos para vocês e como utilizá-los. Então, editem suas fotos, não postem aquelas fotos não editadas, que geralmente são super escuras, super sem graça. Tente editar suas fotos e dê o seu próprio tom para elas, para que vire a sua marca. 5. Ainda falando sobre edição de foto, gostaria de falar sobre fotos super saturadas ou com cores surreais. São aquelas fotos que as cores estão muito fortes. E se você cria um perfil todo dessas fotos, ele fica super colorido, às vezes afasta as pessoas. Então seria legal diminuir um pouco a saturação, que a tendência é que as pessoas cada vez mais postem fotos menos saturadas, com brilho mais forte. Tentem evitar essas fotos super saturadas e também cores surreais. A paleta do nosso planeta Terra, ela existe, o céu é azul, o pôr do sol ele é alaranjado, amarelo, mas tem gente que bota o céu verde, o céu roxo, o céu rosa, então seria legal evitar isso. É legal você editar a foto e tentar replicar a situação real em que você tirou aquela foto, que fique o mais próximo do real possível. Mesmo que você mude um pouquinho a cor aqui e ali, fique próximo do real. Número 6, fotos tortas. Gente, o planeta Terra, ele não é assim, né? Então,
Tenta evitar postar fotos tortas. Vocês podem ligar o grid na sua câmera ou na câmera do seu celular para te ajudar a manter o horizonte reto. E caso você não consiga tirar uma foto na pressa, ela fica um pouco torta, você pode usar aplicativo de edição para alinhar o horizonte. O próprio Instagram oferece essa opção. Número 7, gostaria de falar de blur. O que é blur? Blur é quando você desfoca uma foto, mas você pode fazer isso tanto usando a câmera, com uma lente especial que dá um super desfoque, mas tem gente que faz isso digitalmente, usando certos aplicativos ou o próprio Instagram. Ele tem uma opção lá que você tem um desfoque, que você tem um círculo que desfoca tudo em volta e deixa tudo nítido no meio. Isso não é legal, gente. Você não está usando uma lente super especial para isso, então você está criando isso digitalmente. É óbvio, você olha para aquela foto, sabe que aquilo foi feito e não tem porquê. Evite usar isso. E quanto menos fotos com blur, teremos um mundo melhor. Número 8, vinheta. Tem gente que gosta de utilizar vinheta, que é quando você dá aquele efeito mais escurecido em volta da foto, mas se você começar a fazer isso em todas as fotos e você postar no Instagram, por exemplo, você vai ter um feed completamente pesado, super escuro. A vinheta, ela geralmente tem um propósito, principalmente para retratos, quando você está tirando foto da pessoa, do seu motivo fotográfico, você usa uma vinheta suave para deixar essa pessoa mais clara, para dar mais foco a essa pessoa. Mas se você começar a utilizar a vinheta em todas as suas fotos de paisagem, por exemplo, deixa tudo muito escuro. Número 9, fora foco de foco. Fora foco de foco. Número 9, fotos fora de foco ou borradas. Quando isso acontece, isso obviamente é um erro. Pode ter acontecido de você ter focado errado. Meu conselho é que você não poste essas fotos. Você que tem um perfil ali profissional como fotógrafo, você quer dar o seu melhor e jamais mostrar algo que você fez de errado. Às vezes as fotos borradas acontecem muito quando a pessoa usa o celular numa situação em que a luz está fraca, depois do pôr do sol, que está super escuro, e o celular automaticamente muda a velocidade do obturador para algo bem baixo. Então, se você não segurar o seu celular super firme, a sua foto vai sair borrada. E se isso acontecer, não poste, porque é um exemplo de erro e se você não percebeu isso, é algo que acaba ficando feio, que você como profissional você tem que postar sempre o seu melhor. 10, gostaria de falar sobre fotos parecidas. Tem muita gente que posta fotos super parecidas uma após da outra. Por exemplo, eu fui num lugar super legal no Rio de Janeiro, fui no Cristo Redentor, fiquei lá por 3 horas e tirei 5 fotos super legais do Pão de Açúcar. Uma com zoom, outra sem zoom, diferentes situações de luz, mas tem gente que posta essas fotos seguidas e quando você olha no feed fica super estranho, várias fotos uma atrás da outra. O que você pode fazer? Você posta essa foto, depois posta 3 outras fotos de lugares diferentes, aí volta com a do Pão de Açúcar e por aí vai. 11. Uma coisa, tem gente que ainda usa os filtros antigos do Instagram. Tem gente que gosta de ser old school, retrô, vintage. Não é legal, gente. Eu já falei sobre filtros, que é legal você editar suas fotos manualmente, mas se você usa aqueles filtros super antigos, tipo o Kevin, do Instagram, eles são horríveis, deixa a foto super estranha. Não faz isso. Edite sua foto manualmente, vai por mim. E o 12, já emendando nos filtros, lembra que eles tinham borda? Borda é outra coisa vintage, gente. Ninguém mais usa. E o Instagram não quer que você use. Tanto que se você procurar a borda hoje em dia para botar no aplicativo, é difícil de achar. Dá uma olhada lá. Borda também não é legal. 13. Frase. Tem gente que gosta de botar frase em cima de foto e tudo mais. Outra coisa que não é legal, se você tem um perfil profissional de fotografia, ali o que você tem que ter? Somente suas fotos, seu trabalho. Se você começar a botar frase em cima da foto, vai estragar a sua foto. Você tem a legenda ali embaixo para escrever o que você quiser. 14, emendando sobre isso, não seja aquela pessoa que posta foto sem legenda. Ainda mais se você é uma pessoa que quer seguir essa carreira aí de criador de conteúdo, Instagrammer. O que as marcas procuram? Elas não procuram somente pessoas que criem boas fotos ou vídeos, etc. Elas querem pessoas que saibam contar uma história, que saibam escrever, até porque eles têm um produto que querem que você fale sobre, você tem que escrever bem. Então, mesmo que você postar fotos do seu dia a dia, tente contar uma história, escrever sobre aquele dia. Não seja aquela pessoa que posta uma foto sem legenda, que é legal você, até porque você pode interagir com seus seguidores e gerar uma conversa, gerar mais comentários e tudo mais. 15. Pessoas que postam fotos sem localização. É legal você botar a localização da foto, de onde você tirou aquela foto, até porque tem muitos seguidores que acham aquele lugar bonito e querem saber onde é para ver se eles possam ir, ver outras fotos que outras pessoas tiraram como referência. Sempre coloquem localização das suas fotos, não tem por que você esconder se é o seu lugar secreto, que você não quer que os outros saibam.
Não tem por que você fazer isso. Coloca a localização, é legal você dividir com seus seguidores onde é aquele lugar, até porque se a pessoa já foi lá, ela pode gerar um comentário, já fui nesse país, mas não fui nesse lugar. 16, colagens. Gente, colagem não é legal, né? Você cria uma colagem lá, usa aqueles aplicativos que bota 4 fotos numa foto só. Você fez uma viagem super legal para Nova York, bota uma montagem lá com 5 fotos numa só. Não tem por que fazer isso. Você pode postar essas 5 fotos em dias diferentes, por exemplo. Até porque a colagem, ela fica super estranha ali no seu perfil. É uma coisa que não é muito profissional. E você poderia muito bem pegar essas 5 fotos, postar em 5 dias seguidos e deixar seus seguidores ali sempre atualizados com suas fotos, em vez de juntar tudo numa coisa só. 17. Assinatura e marca d'água. Eu entendo que tem muita gente que hoje em dia tem medo de terem suas fotos roubadas e tudo mais, mas a verdade é que hoje, com Photoshop e aplicativos de edição, a coisa mais fácil que tem é de você remover uma assinatura. E quem é uma pessoa mal intencionada, ela vai dar um jeito de tirar a sua assinatura, até porque no Instagram a foto está ali super pequena, você vai ter que botar a assinatura pequena ou a marca d'água e torna ainda mais fácil de tirar. Então, o ideal é você não botar a assinatura, porque o que a gente faz com a assinatura? Às vezes, se botar no seu site, no seu portfólio, que a foto está em alta qualidade, ali sim você pode botar uma assinatura que alguém pode roubar aquela imagem e usar comercialmente e tudo mais. Mas no Instagram, que a pessoa vai ali tirar um print, ela pode super facilmente tirar a sua assinatura com algum aplicativo ou dando um simples zoomzinho para a hora de postar no Instagram, que a sua assinatura já vai sumir. Então, não é muito legal hoje em dia botar a assinatura, ela estraga a foto, ela pode ser simplesmente somente uma foto super bonita, sem nada em cima dela. 18. Agora falando sobre boas práticas do Instagram e torná-lo mais profissional. É muito importante que você tenha na sua bio do seu perfil, lá onde você fala sobre você, primeiro você falar quem é você, botar palavras-chave, o que você faz, quais são as suas habilidades, fotógrafo, filmmaker, etc. E botar o seu e-mail, porque se você quer trabalhar profissionalmente e espera trabalhar com marcas algum dia e ter oportunidades, é muito importante ter o seu canal de comunicação ali em que eles possam entrar em contato com você. E a melhor forma hoje em dia disso é o e-mail. Às vezes a marca não gosta de ter que entrar em contato por mensagem direta no Instagram, o seu e-mail está ali, é muito importante. Outra coisa que é importante também é ter a localização de onde você mora. Tem campanhas que são super focadas para certa cidade ou estado. Quando uma agência te acha, eles podem entrar em contato com você, mesmo se você não for tão grande. Então, e-mail e localização de onde você mora é muito importante você ter no seu perfil. 19, eu gostaria de falar sobre aquelas pessoas que ficam seguindo e seguindo. Seguindo e seguindo. Isso é um inferno. Não seja essa pessoa. Primeiramente, quando a pessoa faz isso, ela espera que a outra pessoa siga de volta. Às vezes você acha um fotógrafo grande no Instagram e faz isso. A gente vê tudo, tá, gente? A gente vê a pessoa que está fazendo isso e fica estranho, parece um stalker. Eu já vi gente que já fez mais de 15 vezes e acaba que eu fico com raiva dessa pessoa e bloqueio, ela não vê mais o que eu posto. E é importante que a pessoa te encontre, goste do seu trabalho e te siga porque gosta do seu trabalho, não que você force ela a gostar do seu trabalho. Acaba que não vai ser aquele seguidor que interage, curte, comenta nas suas fotos, porque você meio que forçou ele a te seguir. Não foi uma coisa que ele te achou e gostou, tá? Não seja essa pessoa. 20. Fala sobre aquelas pessoas que gostam de repostar fotos de outros fotógrafos. Jamais façam isso sem dar os devidos créditos. Porque os fotógrafos, eles gastam muito do seu tempo, do seu trabalho, energia e tudo mais para criar uma foto bem bonita para postar para vocês, para ter gente que reposta essa foto como se fossem deles sem dar o crédito. 21. Gostaria de falar sobre feeds no Instagram que não seguem uma consistência, que são inconsistentes. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um perfil profissional, você tem que postar somente o seu trabalho. Se você é um fotógrafo de casamentos, você posta lá fotos de casamentos. Fotógrafo de viagens, de paisagem, posta paisagens. Às vezes você gosta de abranger várias coisas, posta paisagem, retratos, casamento, tudo mais, beleza. Mas tem gente que mistura, que posta as fotos profissionais, aí posta foto de comida, posta selfie, posta foto na academia, aí depois foto profissional. Então se você espera levar isso profissionalmente e usar o Instagram como um canal profissional, não crie esse feed inconsistente. Crie um perfil com uma consistência, somente com as suas fotos profissionais. O que já me leva ao número 22, que são as pessoas que misturam a vida profissional e a vida pessoal no mesmo perfil.
Primeiro que as pessoas que te seguem ali no Instagram, elas não te conhecem, elas estão te seguindo ali porque você faz um bom trabalho. Se você começa a postar sua vida pessoal, não vai interessá-las. Elas não te conhecem, não são seus amigos, por exemplo. E pode acontecer dela parar de te seguir, porque você está misturando muito a sua vida profissional com a pessoal. Então é importante que você use um perfil somente para o seu trabalho profissional, crie outro para postar fotos para os seus amigos, para sua família e tudo mais. Hoje em dia é tão difícil a gente conseguir seguidor, a gente tem que postar um trabalho tão legal para fazer alguém seguir e é tão fácil de alguém chegar lá no seu perfil e te dar um follow. Então, tente não misturar a sua vida profissional da pessoal se você quer seguir esse caminho de Instagrammer, criador de conteúdo. 23, aqueles perfis de Instagram sem formatação. O que eu quero dizer com isso? Recentemente o Instagram mudou, ele permite que agora possamos postar fotos não somente quadradas, mas fotos em modo retrato, que é em pé, e em modo paisagem, que é deitado. Mas tem gente que ainda gosta de utilizar aqueles aplicativos tipo InstaSize, que mantém a foto quadrada e cria umas barras brancas do lado para deixar a foto em pé, ou barras em cima e embaixo para deixar a foto em modo paisagem. Não que isso seja errado de você utilizar, mas tem gente que mistura. Tem gente que posta a foto ou no formato paisagem, ou quadrado, ou retrato no Instagram, que fica lá quadradinha, aí vem aquela foto com as bordas brancas. Aí vem a foto quadrada, aí vem foto com borda branca, outra com borda branca, outra com borda branca, depois vem quadrada e fica, sabe, sem formatação. É isso que eu quero dizer com perfis no Instagram sem formatação, que você olha e fica uma bagunça, fica quadrado, quadrado, borda, 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 quadrado, borda, 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 fica super estranho. Então, tentem manter um perfil super formatado, porque na verdade se você usa isso profissionalmente, o seu perfil é o seu portfólio, é por onde empresas chegam até você e tudo mais, então ele tem que estar direitinho. Então, ou você posta tudo no formato original do Instagram, quadrado, em pé ou deitado, para ficar tudo quadradinho lá, ou você usa esses aplicativos de bordas em todas as suas fotos para manter uma certa formatação. 24. Gostaria de falar daquelas pessoas que postam várias fotos em um curto período de tempo, né? Já vi gente que em uma hora posta, sei lá, 8 fotos e acaba ficando chato, porque quanto mais pessoas você segue, você já tem muito conteúdo ali para você consumir. Se tem uma pessoa que posta, sei lá, 10 fotos em uma hora, eu vou achar essa pessoa chata e é muito fácil chegar lá e parar de segui-la. Então, não seja essa pessoa, é muito importante. Eu, por exemplo, eu posto no máximo 2 fotos por dia e dou pelo menos um tempo de 4 horas entre elas, porque se você postar muito, as pessoas acabam percebendo e se elas perceberem um padrão nisso, elas vão achar chato e vão parar de seguir. Então é importante que você não seja aquela pessoa que posta várias fotos em um curto período de tempo. Poste no máximo 2, 3 vezes ao dia, dê um bom espaçamento de tempo entre elas. E 25, falando em postar muitas fotos ao mesmo tempo, a última moda do Instagram muitas pessoas têm feito, e principalmente empresas, é postar várias fotos quebradas que formam uma foto inteira no perfil, sabe? Quando às vezes são 9 fotos que juntando formam uma foto só, que você só vê quando você entra no perfil. Não façam isso, gente. O que acontece? Por exemplo, se eu pegar uma foto de uma modelo, quebrar em 9, primeiramente eu vou ter que postar todas de uma vez só, que já entra no que eu acabei de falar no 24, que você vai postar várias fotos ao mesmo tempo. E o que acontece? A foto vai estar toda quebrada. Uma foto vai ser da testa com cabelo, outra foto vai ser do braço, outra foto vai ser do pé. Primeiramente, todas as fotos vão ter poucos likes, vai ter um engajamento super ruim. E ela só funciona quando você entra no perfil. Mas aí você vai e posta uma foto nova, aí quebra tudo. O pé vai para cima da cabeça, o braço vai para baixo do peito e por aí vai. Então não faça isso. Se você gosta de fazer isso, o máximo que você pode fazer é postar um panorama. Por exemplo, você pegar 3 fotos que dê numa só, mas que essas 3 fotos possam parecer fotos independentes uma da outra. Sabe o que eu quero dizer? Às vezes você tem um canto que é o pôr do sol, com uma montanha, aí a próxima é só mar, e a próxima montanha super bonita, como se elas fossem 3 fotos diferentes, separadamente, mas quando você olha as 3 juntas, ela dá um panorama. Aí tudo bem, mas se você começar a juntar 6, 9, 12, super chato, você posta várias fotos ao mesmo tempo, e as pessoas em algum momento vão parar de seguir.
Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo aqui do canal. Ainda vou falar sobre várias coisas, sobre fotografia, viagem, dicas de produtos. Aqui vai ser um canal pra gente manter contato. Então, se vocês têm alguma sugestão, deixe a sugestão aqui nos comentários. Possa que venha alguma ideia legal pra falar com vocês. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, só procurar lá Paulo Del Valle que você vai me achar. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e também de divulgar o meu canal para os seus amigos em todas as suas redes sociais. Fala, gente, Paulo Del Valle chegou no YouTube, vai falar coisa legal sobre fotografia de celular, sobre fotografia de câmera. E porque eu preciso que vocês estejam aqui comigo, me sigam para que eu queira criar mais e mais vídeos para ajudar vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês em breve.